Muito bem, olá irmãos, é um prazer estarmos aqui juntos mais uma vez, não é? Para a nossa terceira aula de Escola Bíblica online, e é um prazer para nós estarmos aqui, é gostoso demais saber que estamos contribuindo e ajudando os irmãos nesse período de pandemia a continuarem os estudos na palavra do Senhor. Faz um favor para a gente, assista a aula com calma, direitinho, participe do nosso chat lá, com as perguntas e respostas que serão disponibilizadas, não é? E quando você assistir a aula lá no YouTube, faz favor de dar um joinha lá para você curtir a nossa página, não é? E assim você ajuda a divulgar a página da igreja também e outras pessoas. Aliás, nós temos recebido informações que várias igrejas não têm essa tecnologia, não é? Então estão carecendo aí, estão assistindo às aulas. Ajuda a gente, divulga lá, isso vai ser bênção para o reino de Deus, tá bom? Hoje, no final da nossa aula, gente, vai ter um vídeo que nós vamos disponibilizar, que ele é o resumo da aula, ele é uma ilustração, tá bom? Não se prenda tanto à teologia em si, entenda que é uma ilustração, é bem legal, bem curtinho, e assim vai fazer um fechamento legal aí da doutrina da imputação. Hoje nosso irmão Carlos vai orar pra gente, nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, ele vai orar pedindo a bênção do Senhor para nossa aula. Amém. Vamos orar então, queridos irmãos, e agradecer a vocês por estar participando, tá? Com essa ferramenta, o que nós queremos é aprender mais de Deus para servi-lo melhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, santo, santo, santo és tu. Eu quero nesse momento colocar o grupo de homens diante do teu altar, ó Pai, para que nós realmente possamos aprender e em aprendendo, ó Pai, poder te servir melhor, porque você é um Deus maravilhoso. Tudo que nós fazemos ainda é pouco para agradecer o que o Senhor fez e faz por nós. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos professores que têm se dispostos. Obrigado pelo pastor Luciano Mabenço, irmã Goianaí. Obrigado por esse momento. Te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Carlos, obrigado. Deus abençoe ricamente, viu? Ok, então tá aí, irmão, nosso superintendente acompanhando aí as aulas, né? E é uma bênção pra gente estarmos juntos aí como equipe e assim abençoar a sua vida, tá bom? Bom, o capítulo principal da doutrina da imputação que nós temos mencionado aos irmãos é o capítulo 4 de Romanos. Eu pedi que vocês lessem da última vez, espero que tenham lido. Aliás, queria agradecer a todos que participaram lá, vários irmãos participaram, tivemos novamente quase 100 participações lá no YouTube, não é? E vários irmãos deixando os seus pareceres, suas participações lá na aula, então uma bênção, graças a Deus, estamos aprendendo. Romanos 4, versículo de número 6, diz assim, assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Então veja aí a palavrinha imputar, bem-aventurado o homem a quem, não é? Deus imputa a justiça sem as obras. Esse versículo já resumiria tudo que nós estamos falando aqui, ele é muito claro, mas nós temos o privilégio de explicar e compartilhar com os irmãos um pouquinho, tá certo? Então, nesse primeiro slide de abertura aí, você tem os textos principais. Nesse segundo seria o hino, mas hoje eu não vou cantar, gente, o hino tá aí, ó, né? É uma letra maravilhosa, mas hoje eu não vou cantar porque eu quero concluir esta aula. Então, você lê em casa e cante aí com a sua família se você quiser, tá certo? Bom, entendendo esta doutrina da imputação, nós entenderemos a transmissão do pecado. Como é que o pecado, de Adão, ele passa para toda a raça, bem como a doutrina da justificação ao que crê. Tá certo? Nesta aula nós veremos então a imputação do pecado de Adão para nós. Então, como o pecado de Adão veio para nós, a raça humana, a imputação do nosso pecado para Cristo, né? E a gente vai entender o nosso ali, e a imputação da justiça de Cristo para nós, ou para os que crê, certo? E no final, quero deixar algumas lições preciosas dessa doutrina para a sua vida. Quero relembrar uma frase que eu coloquei a semana passada, que diz, quem lê sobre isto, nunca esquece, né? E quem crê nesta verdade, a doutrina da imputação nunca perece. Tá certo? Graças a Deus por isso, né? Muito bem.
Então, eu vou seguir aqui. Ao final desta aula, você deverá atingir alguns objetivos. Quais são eles? Primeiro, entender com clareza esta doutrina da imputação. Eu espero, meus irmãos, que vocês entendam com clareza, não é? Que isso fique fácil para você compreender e aprender e colocar em prática na sua vida. Também eu almejo que você compreenda nitidamente a importância desta doutrina na sua vida pessoal. A doutrina é vida, quando ela é entendida e colocada em prática, certo? Terceiro, eu gostaria muito que você considerasse sua salvação uma obra maravilhosa de Deus. Se você está aprendendo e percebendo sobre essa doutrina, você já viu que a salvação de uma alma é obra de Deus. Sem Deus não existe salvação, não tem como, é impossível. E finalmente eu gostaria que depois de entender, você desejasse compartilhar, não é, esta tão grande obra da salvação feita por Jesus a muitos outros. Que você tivesse esse desejo de contar isso para outros. Eu me lembro quando eu aprendi sobre essas doutrinas, estava no seminário, gente, que delícia foi aprender e que delícia era compartilhar até hoje, né? Desde que eu conheci o Evangelho, tem sido um prazer compartilhar a palavra de Deus com outros, seja evangelizando, seja pregando, seja lecionando, é uma bênção de verdade, tá bom, irmãos? Vamos em frente então, próximo slide. A imputação está diretamente ligado com a transmissão do pecado. Quero que isso fique bem claro para você. A imputação está diretamente ligada com a transmissão do pecado ao homem. E a transmissão do pecado aconteceu de duas formas. Opa! Tem novidade então aí. Preste atenção para você não enrolar o meio de campo agora, tá? De duas formas. Primeiro, a transmissão do pecado aconteceu de duas formas. Primeiro, por imputação. A gente já viu a definição, vou relembrar daqui a pouco. E a segunda é por herança. Não é? Por herança. Notemos esta última, a por herança, porque ela é bem curtinha, e aí eu vou para a parte principal da aula. Gênesis 3 registra a entrada do pecado no mundo, certo? E o pecado não entrou no mundo por Eva, tá, gente? Não, foi por Adão. É o que diz Romanos 5,12. Por um homem, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a morte, porque todos pecaram. Então, o pecado entra no mundo através de Adão. Adão foi o primeiro homem a pecar. Ele é o nosso primeiro pai, vamos dizer assim, né? O nosso primeiro ancestral lá. E aí, uma vez que ele pecou, todos os seus descendentes herdaram esse pecado. Por isso é por herança. Quer ver? Salmo 51:5. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Gente, em pecado não significa que o relacionamento sexual entre o casal é pecado. Não é isso. Tá bom, gente? Se fosse, então nós estaríamos todos perdidos, né? Porque não tem como procriar sem o relacionamento físico. Quando ele está dizendo ali, ó, em pecado me concebeu, é uma afirmação do salmista de que todos os que são descendentes, não é? Aqueles que vêm de Adão, então eles vêm com o pecado, eles herdam o pecado. É como se você, uma ilustraçãozinha bem básica, quando você compra uma maçã vermelhona, bonita, né? Aquela grandona que você vai no mercado, cheirosa, você olha a maçã de todo lado assim, ela está perfeitinha, você compra aquela maçã suculenta, chega em casa ansioso, lava a maçã, e aí você começa a degustá-la, de repente você olha nela assim e percebe que está faltando um pedaço do bicho. Porque o outro você já comeu. Aí você fala assim, meu Deus, mas como é que esse bicho está aqui dentro? Eu olhei, eu lavei, não vi nenhum buraquinho, e não vai achar mesmo, viu? É porque aquele bichinho, ele não entrou depois que a maçã estava formada, tá? Então a borboleta foi lá e botou quando havia a flor da maçã. E o ovinho ficou lá. E quando a maçã começou a se desenvolver, o ovinho já veio dentro. Então, com o passar do tempo, num determinado ponto, né,
de ebulição do ovo, o bichinho vem então na maçã de dentro para fora. A maçã já veio com aquele vermezinho lá, tá certo? É uma ilustração simples, mas para mostrar que cada criança que nasce, ela é concebida e ela herdou o pecado. É por isso que você não precisa ensinar nenhuma criança a desobedecer. Ela já nasce sabendo, né? Porque é pecadora mesmo. E o Salmo 58:3 diz: os ímpios erram o caminho desde o ventre. Tá certo? Veja então, herdamos o pecado. Logo pecamos porque somos pecadores por natureza. Caímos em Adão, junto com Adão. Herdamos o pecado de Adão. Por isso somos pecadores, certo? Então, esse aí é o tipo 2, né, da transmissão do pecado, por herança. Somos descendentes de Adão, logo somos pecadores. Agora vamos para aquele que é o assunto principal da nossa aula. Então, a imputação nesse próximo slide está diretamente ligada com a transmissão do pecado. Então, voltemos a pensar nessa primeira parte aí, não é? Lembrando que imputar, gente, significa então atribuir responsabilidade a alguém, colocar na conta de alguém. E aí o exemplo muito clássico do Novo Testamento é a carta que Paulo escreve a Filemão. Então lá, Paulo escreve a carta a Filemão e diz a Filemão: Filemão, eu encontrei o Onésimo aqui, evangelizei, ele se converteu, agora é um irmão em Cristo, ele está voltando como escravo, como teu servo, e se ele te deve alguma coisa, você pega a dívida dele e coloca na minha conta. Eu agora que te devo. Ele está com a dívida quitada, certo? É isso que significa imputar, colocar na conta. Nesse próximo slide, vamos ver então as 3 implicações da imputação, certo? Primeiro, a imputação do pecado de Adão para a raça humana, para nós. Quando Adão pecou, Deus havia dado uma orientação para ele não comer do fruto proibido. Ele comeu e ele caiu. Quando ele caiu, Deus colocou na conta da raça inteira o pecado de Adão. Esta verdade bíblica ensina que nós somos pecadores porque participamos da culpa do pecado cometido por nossos primeiros pais. A culpa é atribuída a nós imediatamente, de forma que é o mesmo que se cada um de nós estivéssemos lá no lugar de Adão pecando. Romanos 5:12, 1 Coríntios 15:22, Romanos 3:23 revelam esta verdade. E há muitos outros textos. É que não tenho como colocar tudo aqui, mas você pode pesquisar em casa. Eu vou citar cada um deles para você aí. Aliás, eu coloquei até no slide para facilitar, tá bom? Romanos 5:12 diz que a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Preste atenção, a morte passou porque todos pecaram. 1 Coríntios 15:22, todos morreram em Adão. E Romanos 3:23 é o bem conhecido, todos pecaram. Eu e você não estávamos lá. Como é que isso aí se cumpre na nossa vida então? De 2 maneiras, por herança e segundo, porque Deus declarou em Adão. Adão, lá no Jardim do Éden, gente, era a raça humana inteira. A raça humana inteira estava lá nos lombos de Adão. Então, quando Adão pecou, além de nós tornarmos herdeiros, Deus imputou, colocou na conta da raça inteira, porque Adão era o representante federal da raça. Tá bom? Então, a primeira imputação é a imputação do pecado de Adão para a raça, para o ser humano. Ok? Segundo, a imputação do pecado dos salvos. Preste atenção. Dos salvos. Quer dizer, crentes do passado, do presente e os que ainda vão crer sobre Cristo. Sobre Cristo. Então, quando as escrituras dizem que Jesus morreu e levou sobre si o pecado, não é? Ele levou sobre si o pecado de todos aqueles que nele vão crer, não é? Estão crendo neste momento. Esta verdade bíblica ensina que o pecado de todos os que de todos os tempos que creram e haverão de crer em Cristo
foram lançados, colocados na conta de Cristo, e ele recebeu o juízo por causa disso. A condenação, a cruz, ele morreu em nosso lugar, no lugar daqueles que creem. Vejamos isso nas Escrituras. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Lembra que Paulo está escrevendo aos Coríntios, uma igreja de crentes. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. Pedro está escrevendo a crentes lá também na sua primeira carta. 1 Coríntios 15, 3, o versículo central dessa doutrina. Cristo morreu por nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. Paulo está escrevendo aos crentes. Isaías 53, 4 a 6, não é? São 3 versículos, o 4, o 5 e o 6, são muito conhecidos. E lá tem várias expressões que indicam bem que o pecado daqueles que creem caíram sobre Cristo. Por exemplo, as expressões: tomou sobre si, levou sobre si, ferido de Deus, ferido pelas nossas transgressões, moído pelos nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, a imputação do nosso pecado, do pecado dos crentes sobre Cristo, é a segunda, a imputação que conhecemos nas Escrituras. Então, lembrando, a primeira é a imputação do pecado de Adão sobre nós, a raça. Jesus morre na cruz. Aqueles que creem em Jesus, então, os pecados da pessoa que crê são colocados na conta de Cristo. Então, por isso que o pecador que crê em Jesus é salvo, porque o seu pecado, a sua dívida, é colocado lá na conta de Jesus Cristo. Ele paga o preço do meu e do seu pecado e de todos aqueles que haverão de crer. Mas e os que não crerem, pastor? Olha, os que não crerem vão morrer no seu próprio pecado. É o que Jesus ensinou. Né? Vão morrer no seu próprio pecado, por isso serão condenados eternamente. Eles morrerão com os seus pecados, mas o crente tem os seus pecados lançados sobre Jesus Cristo. E é por isso que ele é perdoado. É uma parte do porquê que ele é perdoado. E a terceira e a última, então, a imputação da justiça de Cristo sobre os que creem, ou seja, sobre os salvos, sobre nós, sobre aqueles que creram, que estão crendo e que haverão de crer. Esta verdade bíblica ensina que por um ato deliberado de Deus, é vontade de Deus, ele imputa, ele coloca na conta, não é, do que crê pela fé em Jesus, como seu salvador pessoal, a sua justiça ou de Cristo como queiram. Romanos 5:1 claramente diz, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí tem alguns textos para embasar a doutrina da imputação da justiça de Cristo, de Deus, sobre a vida do que crê. Romanos 4:3, um exemplo de Abraão. Que creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Olha só, Abraão era um idólatra, mas quando ele creu, não é, em Jesus como seu Salvador, diga-se de passagem, então Deus justificou Abraão, perdoou Abraão, colocou na conta dele justiça. Romanos 4:6, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras. Note que ele diz, não tem nada a ver com obras pessoais. É quando a pessoa crê em Jesus, Deus pega os pecados da pessoa e esses pecados são lançados sobre Jesus e a justiça de Cristo é lançada na conta do pecador e ele é justificado. Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Romanos 8:33, é Deus quem os justifica. É Deus quem declara justificado, perdoado, não é? Regenerado, salvo. É Deus quem faz isso, ok? Concluindo a nossa aula então, gente. Aprendemos então que a transmissão do pecado
se deu por hereditariedade e imputação. Herdamos o pecado de Adão, e ele foi também imputado na nossa conta. Aprendemos também que o que crê em Cristo, seu pecado é imputado sobre ele, Jesus, e a justiça de Cristo, de Deus, é imputada sobre o que crê, não é? E por isto, a pessoa que creu é justificada, é salva. Finalizando, admito humildemente ser pecador. Esse é o primeiro passo. Você é pecador porque herdou e porque foi imputado na sua conta. Agradeça a Deus pelo Evangelho que revela Jesus como Salvador. Se você não conhecesse Jesus, jamais poderia ser perdoado. Porque você só pode ter perdão se crer em Jesus como Salvador, para que seu pecado vá para a conta dele e a justiça dele venha para a sua. Creia em Jesus e você vai ser salvo. Vai ser salvo, é o que diz Atos 16:31. E agradeça a Deus, vivendo para o louvor de Deus, para a glória de Deus toda a sua vida. Gente, olhe só o que Deus fez. Nós somos pecadores miseráveis, pecantes mesmo. Mas quando a gente crê em Jesus, o Filho de Deus, nosso pecado vai sobre ele. E a justiça dele, não a justiça completa, não é? A justiça suficiente para nos justificar do pecado, vem para a nossa conta. E Deus nos declara perdoados. É por isso que Paulo aos Romanos diz: quem é que vai acusar os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Termino com Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora eu tenho, que eu vivo na minha carne, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Louve a Deus porque Ele te justificou. Seja feliz com Jesus e anuncie o nome de Jesus para que muitas outras pessoas possam ter seus pecados perdoados. Deus abençoe esta aula no seu coração e até a próxima. E assista ao vídeo que vem logo na sequência. Tá joia? Eu vou colocar as perguntas logo mais. Deus abençoe a todos.